Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui com vocês para mais um momento do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Estaremos, no dia de hoje, dando continuidade ao módulo 4 sobre a existência e sobrevivência dos espíritos, mais especificamente com o tema do roteiro 2, sobre o perispírito, o seu conceito e sua natureza. E para iniciarmos aqui as nossas tarefas, nós vamos rogar aos mentores espirituais, aos orientadores, aos coordenadores deste trabalho aqui do estudo sistematizado, promovido pela Casa do Caminho Simão Pedro, secundados, obviamente, e auxiliados, como prepostos que são, pelo Mestre Jesus, promovendo um melhor esclarecimento de todos nós para nós transformarmos ou continuarmos a transformação do nosso planeta em um local melhor de habitação, um local melhor de convivência. Permanece conosco, orientando-nos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós começaremos a ver no próximo slide sobre os objetivos, ok? E quais seriam os nossos objetivos deste tema do perispírito, conceito e natureza? O primeiro deles seria, obviamente, analisar o conceito de perispírito, trazer para vocês aqui o que é que as obras básicas, através da codificação de Kardec, elas nos trazem acerca dessa conceituação do perispírito. O que seria o perispírito? O perispírito é entendido como o quê? E a segunda parte seria uma reflexão sobre a natureza, as partes constituintes, as características principais, não é, do perispírito. Tá ok? Então, a partir do próximo slide, nós já vamos iniciar com essa conceituação do perispírito. Bom, então, o que é que seria o perispírito? A palavra perispírito, Kardec se utilizou juntando, né, as palavras, o prefixo per, que quer dizer no entorno de, e espírito. Ou seja, seria algo que está no entorno do espírito, um invólucro. Né? E para Kardec, na colocação, né, que os espíritos trouxeram, através da sua codificação, seria um elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Então, significaria o seguinte, que o espírito conseguiria atuar no corpo físico através dessa interligação, dessa corrente, desse elo de ligação. Considerando-se que nós podemos estar, enquanto espírito, na condição de encarnado, ou seja, no corpo físico, e de desencarnado, né? Para o espírito desencarnado, o que seria o perispírito? Então, a espiritualidade nos traz que o perispírito, para o espírito desencarnado, ele seria o meio de manifestação, o corpo fluídico do espírito. Significa, então, que quando nós desencarnamos, o nosso espírito e perispírito, né, interligado aí os dois, eles sobrevivem à morte e vão atuar lá no plano espiritual. Coisa importante para a gente anotar, então. O perispírito atuaria, de certa forma, então, no nosso plano físico, quando estamos encarnados, através do comando, né, do nosso corpo, e no caso do plano espiritual, ou seja, após o nosso desencarne, após a nossa morte, ele atuaria no plano espiritual. Então, é através do perispírito que o espírito se mostraria no plano espiritual. Então, é através do perispírito que ele se manifesta lá no plano espiritual. E a natureza desse laço, desse elo, dessa interligação, de que é feito, né? Em outras palavras, o perispírito? Ele seria semimaterial. Isso é, ele tem uma natureza intermediária entre o espírito e o corpo. E isso é necessário para que os dois possam se comunicar, segundo Kardec nos traz. Isso posto, nós podemos dizer, então, que
para que o nosso espírito possa atuar no corpo físico, ele precisa do perispírito. E lá no plano espiritual também, para ele poder se manifestar, se mostrar. Então, é muito necessário a existência do perispírito para que esses dois possam se comunicar, né? O espírito e o corpo físico, no caso. Mas o ser humano seria formado, então, dessas três partes. O ser humano aqui entendido, como nós aqui encarnados. Ele seria formado de três partes. E nós vamos ver com mais detalhe quais seriam essas três partes. E numa figurinha ilustrativa para ficar mais fácil para nós entendermos. Ok? Então, nessa figura aí à esquerda, a gente mostra as partes essenciais do ser humano. Então, o Kardec nos coloca que o ser humano ele seria formado por três partes essenciais. O corpo, ou ser material, que atua, né, aqui no nosso plano físico. A alma, ou princípio inteligente, que para atuar aqui ela precisaria de um intermediário, que é o perispírito, ou princípio intermediário, que é composto de o que ele denominou de semimatéria. Então, uma coisa que é importante nós temos em mente é que existe dois planos de atuação, né? O plano material, onde o nosso corpo físico funciona como instrumento de atuação do espírito aqui no nosso plano material, via perispírito. E a atuação e a existência, digamos assim, a individualidade, a individualização do espírito lá no plano espiritual, que também se faz através do perispírito. Então, ora, uma coisa importante que vale a pena ressaltar é que o perispírito ele atuaria nos dois planos, tanto no plano material quanto no plano físico. O corpo só atua no plano material, né? E no plano espiritual ele não tem condições de atuar. E o espírito só consegue atuar no nosso plano material via perispírito, que seria como se fosse o instrumento de atuação dele junto ao corpo físico. Ok? Adentrando assim um pouco mais no conceito e na natureza do perispírito, nós podíamos dizer, o Kardec nos coloca também o seguinte, que o espírito ele é envolvido por essa substância sutil para nós, os encarnados, ou seja, de pouquíssima densidade, grosseiramente poderíamos comparar até como se fosse um gás, algo bem fluídico, mas para os desencarnados essa substância sutil ainda é bastante grosseira, mas ela é sutil o suficiente para que o perispírito possa, né, elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde ele quiser. Então o espírito, com a sua vontade, manipulando aí o perispírito, né, ele consegue desdobrar-se, elevar-se por causa da sua baixa densidade na nossa atmosfera e se transportar de um ponto para o outro. E essa finalidade, então, tríplice do perispírito, vamos falar um pouquinho dela. Quais são as finalidades do perispírito? Nós temos três finalidades básicas. Manter indestrutível e intacta a individualidade, ou seja, o perispírito garante com que na morte física o nosso perispírito ele não é destruído, o nosso espírito também não, tá? Serve para manter essa parte indestrutível e também intacto, ou seja, sempre presente a nossa individualidade. Então, o perispírito ele individualiza o nosso ser. Então, é através desse perispírito é que nós temos condições de ir lá no plano espiritual, após uma encarnação que nós tivemos aqui no planeta, na nossa crosta, quando nós desencarnamos, nós levamos a forma física desta última encarnação, plasmada no nosso perispírito. É por isso que, às vezes, muitos espíritos desencarnam, né? Muitos homens desencarnam e continuam enxergando as coisas, às vezes se assustam de ver o seu corpo, porque ele está vendo o corpo físico, mas quando ele olha, ele tem um corpo dele ali presente, que é o perispírito. Então, essa individualidade é dada através do perispírito. A outra finalidade do perispírito é servir de base, servir de substrato, né, para o corpo físico, durante a encarnação. Então, durante a nossa encarnação, é o nosso perispírito que garante essa base para o nosso corpo físico, da movimentação, né, do comando, tudo através do espírito via perispírito. Uma outra finalidade
ele ser um laço de união entre o espírito e o corpo físico. E, assim sendo, Kardec nos informa lá, né? Essa transmissão, ele serve para transmitir as sensações do espírito para o corpo físico e do corpo físico para o espírito, via perispírito. Então, digamos que uma dor física, ela vai para o espírito, não sente dor, mas ele tem a sensação de dor através dessa transmissão do corpo para o perispírito e do perispírito essa sensação para o nosso espírito. E o nosso espírito é quem faz o comando. Todas as ordens, os comandos, as ações do nosso corpo físico, elas são comandadas pela nossa sede da inteligência, que é o espírito, via perispírito, quando aqui encarnados. Ok? Então, dando prosseguimento aqui, ainda falando um pouco do conceito e natureza, nós vamos trazer duas questões. Essa questão de número 94, lá do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos superiores de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial. Em outras palavras, de onde o espírito tira a matéria que vai compor o perispírito. E a espiritualidade responde, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como vocês mudam de roupa. Essa mudança é rápida como um relâmpago. Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Então, coisas importantes que ele falou aqui. O fluido cósmico universal, que é aquele elemento que compõe, né, todas as coisas que estão na natureza, ele tem uma característica aqui no nosso globo, na Terra, por exemplo. E é daqui, desse fluido universal da Terra, que nós tiramos os materiais para compor, né, o nosso perispírito. Então, essa é uma coisa importante então da gente entender, que é por isso que nos mundos mais adiantados o tipo de perispírito, ou seja, a densidade, né, ou seja, aquele peso, né, digamos assim, do perispírito, ele vai ser, nos mundos mais adiantados, menor do que nós nos mundos menos adiantados. Nós estamos no mundo de provas e expiações, considerando-se as cinco classes, né, as cinco subdivisões, classificações que a gente podia dar para os mundos, nós estamos no mundo de expiação e provas, ou seja, um planeta de grau 2 ainda, de adiantamento, nessa escala. E ele também informa outra coisa, que para passar, quando a gente precisa passar do mundo para o outro, o espírito ele muda esse envoltório, esse perispírito, como a gente muda de roupa. É claro que os espíritos que habitam muito superiores, quando eles vêm para cá, para o nosso meio, eles têm que tomar um perispírito mais grosseiro, porque se ele habita num mundo mais adiantado, o perispírito dele é mais sutil, né, menos denso do que o nosso. Então, para vir para o nosso, o estado vibracional dessas moléculas, né, que compõem dessa parte semimaterial daquele perispírito, ela precisaria ser mais densa para estar no nosso planeta. Então, ele absorve esses materiais do fluido cósmico universal do nosso globo para poder vir aqui. Ok? E uma outra questão que Kardec perguntou é se haveria mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tem envoltório, por envoltório perispírito. Ou seja, existe um mundo onde já não tem mais corpo, só perispírito? Ele diz que existe. E esse envoltório ele é tão etéreo, né, tão levinho, que para a gente é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros, que eles vão depurando tanto o perispírito, que esse perispírito praticamente nem é mais perceptível, né? Então, uma coisa que é importante para a gente, o perispírito ele também modifica, ele também varia, ele também vai mudando de acordo com a nossa evolução. Ok? Bom, no próximo slide, nós vamos ver as diferentes constituições íntimas do perispírito. Então, o perispírito se constitui da mesma forma, intimamente? Não. Conforme Kardec coloca aqui, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, o seu perispírito se formará da parte mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo que ele encarna. O espírito atrai para si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Então, olha como é interessante isso aqui. Como é que seria o processo?
o espírito utiliza do fluido cósmico universal daquele globo. Então, ele atrai o espírito via, como é que eu diria, identidade, né? Ou via afinidade vibracional, as moléculas que têm a mesma natureza do espírito, né? Se eu sou um espírito mais adiantado, eu vou trazer o quê? As moléculas mais sutis, mais puras daquele globo. Se eu sou mais atrasado, ao contrário, eu vou trazer as mais grosseiras. Então, na realidade, esse perispírito ele difere, então, para cada um de nós. Então, a constituição íntima do perispírito, ele diz aqui, ela não é idêntica em todos os espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Então, veja, a Terra, por ser um planeta de grau 2, o fluido cósmico universal, digamos que aqui temos, ou seja, as moléculas disponíveis, ela tem um certo grau máximo de sutilidade, né? E, por conta disso, como cada espírito vai atraindo para si as moléculas para compor o seu perispírito, elas têm ligação com o grau de adiantamento dele, é claro que nós não temos o mesmo perispírito encarnado aqui. O material que vai formar, ele está ali presente no globo, no fluido cósmico universal, aquele globo que a gente está habitando, ou nas áreas adjacentes. Então, significa que os planos espirituais que vibram, né, porque tudo é uma questão de vibração, em torno do planeta Terra, eles guardam uma relação de densidade, digamos assim, né, de depuração do perispírito, compatíveis com os espíritos que estão encarnando aqui no nosso planeta ou que estão nos planos espirituais nas imediações dele. Já o corpo de carne, ele informa para a gente aqui que se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. Ou seja, o corpo, ou como as moléculas do corpo se organizam, o tipo constituinte dela, não difere se o espírito é adiantado ou se ele é atrasado. Então, aquela questão da carne é fraca, a carne não é fraca nem forte. Quem é fraco ou forte é o espírito. Então, do ponto de vista do corpo, isso não ocorre. Já do ponto de vista do perispírito, como nós vimos, isso tudo difere para cada um de acordo com o grau de adiantamento daquele espírito. E todas essas coisas estão lá do capítulo 14, lá do livro A Gênese. Se vocês tiverem oportunidade, por favor, dê uma lida com mais detalhe. O capítulo 14 todo, que ele é muito interessante sobre essa parte de fluido, sobre as características do perispírito. É muito interessante detalhar. Ok? Vamos então ao próximo slide. Então, nesse slide aqui, nós vamos verificar, com relação ao perispírito, algumas propriedades do perispírito. Então, nos é colocado que a matéria sutil do perispírito, ela não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, ou seja, a matéria que compõe o perispírito, por ter essa característica de semimaterial, ela não tem a dureza, a rigidez da matéria compacta do nosso corpo. Ela seria mais flexível, mais expansível, a espiritualidade nos coloca. Então, significa que o nosso perispírito ele pode expandir, ele tem mais flexibilidade, ele pode modificar com mais facilidade, entendamos assim. E o que mais que é colocado? Que livre do obstáculo do corpo, que comprimia ali, né, que mantinha compactado ali o nosso perispírito, o perispírito ele pode se dilatar ou se contrair, pode se transformar, em outra palavra, né? E ele pode promover todas as modificações que ele necessite de acordo com a vontade que sobre ele atua. Então, o nosso espírito, pela sua vontade, pelo domínio dessa técnica de expansão e de modificação, ele pode se comprimir ou pode se dilatar. Então, na hora, por exemplo, da reencarnação, o espírito ele se comprime para que possa iniciar o processo ali embrionário dentro do embrião e vai, né, modelando aquele novo corpo, o perispírito. E vai, digamos assim, aumentando de volume, vai se dilatando. Então, ele tem essa capacidade. É através dessa capacidade vibracional, digamos assim, porque tudo é vibração, do perispírito, que ele tem possibilidade, alguns espíritos não têm essa noção ou essa percepção
de que eles podem atravessar paredes, podem atravessar portas. Mas por quê? Porque eles são mágicos? Não. Porque vibracionalmente eles passam nos interstícios da matéria, porque nenhuma matéria é totalmente compacta. Quando você chega no nível microscópico, você tem vulgos, tem espaços entre as partes constituintes da matéria, né? Entre as moléculas da matéria. Entre os átomos da matéria também tem espaço. Então, ele vibracionalmente ele consegue, né, se transpor através disso aí via essa vibração, por esses interstícios. Alguns espíritos ainda não têm essa noção, então às vezes eles ficam presos nos locais, alguém tem que vir abrir a porta para eles, ou seja, de acordo com o grau de adiantamento, capacidade que ele tem de perceber isso, ele vai ter essa possibilidade ou não. Então o espírito ele coloca aqui, como o perispírito pode ser transformado, né, pode ser modificado por desejo do espírito, o espírito ele pode querer se fazer conhecido, né, ele, digamos, numa aparição, ou num desdobramento, ou lá no plano espiritual, ele encontra alguém numa outra encarnação e ele precisa se mostrar para essa pessoa como ele era naquela outra encarnação, porque ele está com a forma desta última encarnação. Então ele pode, pegando o fluido cósmico ali daquela região, ele modificar o perispírito dele, criar roupas que o caracterizavam, pode colocar cicatrizes, que ele diz aqui, acidentes corporais, né? Cicatrizes, um braço que falta, uma perna que não tem, enfim, para que os outros espíritos com quem ele está ali se relacionando possam o reconhecer, tá certo? Então essas são as propriedades que a gente quis trazer para vocês aqui nesse momento. Isso tudo está lá no Livro dos Espíritos. Ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, a partir desse ponto aqui, nós vamos ver algumas características e a natureza do perispírito. Então, nos é informado aqui que o perispírito é um organismo muito delicado, ele possui um extremo poder plástico, modifica-se sob o comando do pensamento, e destaque-se que deve ser acentuado que o poder apenas existe onde prevalecem a agilidade e a habilitação que só a experiência consegue conferir. Então, aqui, o que nos é trazido de informação? Que o perispírito, mesmo sendo esse organismo delicado e de extremo poder plástico, por isso mesmo, ele tem condições de modificar-se. Comandado por quem? Pelo pensamento. Como o pensamento é um atributo do espírito, o espírito é quem comanda essas propriedades plásticas e de modificação do perispírito. Ele ressalta, porém, que esse poder ele existe apenas onde prevaleçam a agilidade, ou seja, a capacidade que o espírito tem, ou as informações que o espírito já consegue ter de como esse processo se dá. E também estar habilitado para fazer isso aí, algo que só a experiência consegue conferir. Eu não sei se você lembra assistir aquele filme Ghost. Existe uma pessoa que teria sido um suicida no metrô de Nova York e que ele encontra com o Sam, que é o personagem principal, que tinha desencarnado por uma tentativa de assalto, e ele, na verdade, está tentando movimentar as coisas, e esse espírito diz para ele que ele precisa fazer aquilo ali ensina uma técnica para ele, como se fosse concentrar a raiva, né? ou a contrariedade, ou na região do estômago e jogar essa energia. Então, ali, na realidade, o espírito estava fazendo, sem saber muito como é que ele processava essa ação do perispírito de movimentar, né, os objetos, via outros fluidos que ele também estava usando. Então, mostrando que só a experiência é que pode dar condições da gente conferir essas capacidades de deslocamento, essa capacidade de modificação do perispírito. Então, é colocado também que nas mentes primitivas, mais ignorantes, mais ociosas, o perispírito se caracteriza por uma feição grosseira, né, muito pastosa, como se fosse uma continuação do próprio corpo físico, ainda animalizado e enfermiço. Por isso que alguns espíritos, às vezes, em estado, né,
já no outro plano, eles se apresentam muitas vezes como se fossem animais, em forma diabólicas, em forma de animais, em forma de lobo, né, enfim, maneiras meio deformadas de se apresentar o perispírito em função desse primitivismo, da própria mente da pessoa. E o Emmanuel nos traz o seguinte, que o progresso mental é o grande doador de renovação ao equipamento do espírito em qualquer plano de evolução, colocando que o perispírito, como ele é comandado pelo espírito, esse progresso mental do espírito é que vai ditar a forma como ele vai conduzir o seu perispírito. Os espíritos mais adiantados conduzem e modificam e utilizam de uma forma mais plena e adequada o perispírito. E a todas essas características e possibilidades dele. Ok? Continuando aqui com algumas características, nós vamos trazer o que é que o Clarencio, né, que é um dos personagens lá do livro Entre a Terra e o Céu, é um dos livros da série André Luiz, em que o espírito André Luiz nos traz várias informações, e aqui quem ele está narrando, né, o que o Clarencio fala. Ele diz o seguinte, Clarencio, que o veículo espiritual é por excelência vibrátil e se modifica profundamente de acordo com o tipo de emoção que lhe flui do interior. Então, mostrando o seguinte, que o perispírito, por ele ser vibração, ele se modifica profundamente, ele tem capacidade de se modificar de acordo com o tipo de emoção que vem do interior. Ou seja, se eu sou desarmonizado interiormente, a minha vibração perispiritual, que essa modificação ela é via vibração, né? Modificações vibratórias e reunião de outros fluidos que comporão aquela imagem ou aquela forma que eu quero dar para o meu perispírito. Mas ela vem do interior dele. No nosso próprio meio, ele até faz uma analogia aí, se no meio da gente a máscara física ela se altera, de acordo com a alegria ou com o sofrimento, ou simpatia ou aversão, da mesma forma, no plano espiritual, as transformações são mais rápidas, se exteriorizam elas exteriorizam aspectos íntimos do ser, com facilidade e segurança. Então, ele coloca que as moléculas do perispírito elas giram no mais alto grau, mais alto padrão vibratório, com movimentos mais intensivos que as moléculas do corpo carnal. Então, aqui ele coloca para a gente que o perispírito ele reflete exatamente lá no plano espiritual o que está se passando com o espírito. Ou seja, lá não tem como. Se eu já tenho desenvolvido a capacidade de perceber o perispírito do outro, eu vou ver exatamente o que a pessoa está sentindo, tendo de sensações. Então, não tem, lá no plano espiritual, como a gente enganar os espíritos que já têm essa capacidade de percepção. Tá? E é muito mais intenso essa vibração, porque as moléculas do perispírito, nessa condição, elas giram de forma bem mais intensa, né, em termos de vibrações, que as moléculas do nosso corpo de carne. Então, é claro que isso aí é muito mais evidente. Né? Admitindo-se, então, o peso específico, uma densidade para o perispírito, os de maior peso específico, ou seja, mais pesados, né, prendem o espírito naquelas regiões inferiores, impossibilitando o acesso aos planos mais elevados, ou seja, impossibilitando o ingresso nos mundos de maior elevação espiritual. Né? Então, a coisa até é intuitiva, né? Até que parece uma análise mais física, a gente pensaria isso, né? Se eu estou lá com escafandro, lá no fundo do mar, eu tenho mais dificuldade de me elevar. Se eu estou com aquela roupinha mais leve, né, de mergulho, com aqueles óculos Google e tal, aquelas roupas mais coladas, eu tenho possibilidade de me deslocar para regiões mais acima, né, mais superiores. Do contrário, eu vou ficar preso naquela região mais inferior. É isso que ele nos coloca aqui. Ok?
Continuando aqui com as características e natureza do perispírito, lá na Gênese, Kardec nos traz, no capítulo 14 da Gênese, as seguintes informações. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer, pelo que, ou seja, como consequência, não podem passar à vontade de um mundo para outro. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Então, aqui mostrando, como a gente já viu, né, essa densidade dos espíritos inferiores não permitem, eles, por essa inferioridade dele, não permite eles ficarem mudando de envoltório de acordo com o que eles querem. Então, como num local de vibração mais alto, ou seja, mais adiantado, mais evoluído, que é aquele em que o espírito atualmente vibra, né, em termos de habitação, aqui essa vibração, entenda, naquele plano espiritual lá que ele está, ele não pode passar para o outro. Por quê? Porque ele precisaria de um perispírito mais depurado, menos denso, e aí ele não consegue mudar o envoltório dele, por causa da inferioridade. Já os espíritos superiores, eles podem reduzir o estado vibracional, ou seja, tornar o perispírito deles um pouco mais densos, entre aspas, né? Para virem em planos mais inferiores, no plano espiritual, cidades espirituais que estivessem vibrando num plano mais inferior, inclusive no nosso próprio mundo inferior, né? Podendo até encarnar neles, né? Aqui no nosso plano, precisando, obviamente, de um perispírito mais denso. O Emmanuel, do livro Roteiro, na mensagem 6 sobre o perispírito, ele também nos traz o seguinte, que em termos científicos, o perispírito é formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência. O que ele quer dizer? Que não tem como a gente compreender plenamente com a ciência, né, da nossa época, principalmente daquela época, né, digamos, a composição do perispírito. Por quê? Porque essa substância semimaterial, ela não tem, né, conhecimento ainda da ciência, não tem similar. Então, existe alguns estudiosos, alguns especialistas, mais recentemente, que imaginam que os experimentos nos próximos anos, aqui fala em próximos 10 anos, mas seria nos próximos anos, eles vão finalmente conseguir isolar algumas partículas da matéria escura. Nós colocamos até um site aí sobre o que é a matéria escura, depois vocês dão uma olhadinha se quiserem, para compreender o que seria essa matéria escura. Seria o que preenche o espaço das coisas que não são físicas, que não têm, digamos, luminosidade, né? As coisas que não são perceptíveis fisicamente. O fato de não ser perceptível fisicamente não significa que elas não existem. Então, essa matéria dita escura, para a gente ter uma noção, as coisas materiais, digamos, nas nossas galáxias, no nosso universo, elas representam cerca de 5% só de tudo, de todo o espaço, né, existente. E o restante do espaço está preenchido pelo quê? Então, a ciência vem estudando, uma das teorias é essa matéria escura. Então, se essas propriedades da matéria escura, que a ciência tem mostrado que elas não são visíveis, elas não são ponderáveis, com os nossos instrumentos, obviamente, aqui, né? E com a nossa capacidade de perceber. Nós precisamos perceber que os nossos sentidos são bastante limitados, né, do ser humano. Se nós não temos capacidade de perceber nem bactérias que nos cercam, nem vírus, a gente não enxerga, né? Precisaria do microscópio, porque nossas percepções físicas não conseguem atingir, e nós não temos equipamento. Provavelmente nós não teríamos equipamento para ver essa matéria que compõe o perispírito. Por isso, o fato dele ser invisível, de a gente não enxergar, não significa que ele não existe, como no exemplo das bactérias e vírus que a gente estava falando. E a gente, alguns acreditam que essa matéria espírita, essa matéria escura ser desvendada, como consequência, e acabar desvendando o perispírito e explicando os mundos espirituais. Será? Vamos aguardar. Lá no Livro dos Espíritos, nos é alertado e nos é colocado que essa matéria é uma matéria diferente das outras, né? E que não tem como a ciência ainda identificar o que seria essa matéria. Não teria como ainda, porque ela ainda não estudou, digamos assim, né? Mas que mais tarde será entendido.
e será estudada, descoberta e desvendada. Então, alguns acreditam que a matéria escura pode ser esse caminho, mas, por enquanto, a gente não tem essa evidência comprovada ainda da matéria escura. E, finalmente, aqui a gente, trabalhando ainda as características e a natureza do perispírito, o Lex, lá nesse livro, né, traz a seguinte questão. E o espírito, que ele informa que o espírito, acompanhado do perispírito, ele começa a se ligar ao corpo físico quando? Né? Do ponto de vista da reencarnação. Ele diz que é desde o começo da vida embrionária. Então, formou o primeiro ovo ali, né? Formou o ovo unindo o espermatozoide, né? com o óvulo. A partir daquele momento é feita a conexão via um cabo energético, né? Um fio energético. E a partir desse ponto aí, o perispírito vai se emaranhando, por dizer assim, e controlando, por ele ser, como ele informa aqui, o esboço fluídico, ele vai orientando a divisão celular. Então, quem é que comanda a divisão celular e o desenvolvimento e a formação do corpo físico? São as informações contidas lá no perispírito. Então, é o perispírito que desenvolve isso, né? E faz orientação da divisão celular. E como o campo eletromagnético, que também ele pode ser comparado como se fosse um campo, né, de um ímã, quando ele orienta a limalha de ferro para um lado para o outro. É o que a gente chama, então, alguns estudiosos chamam para o perispírito de modelo organizador biológico, por ser ele que contém, digamos, a rotina de desenvolvimento do corpo físico. O perispírito também, é dito que o perispírito nos espíritos superiores ele é indestrutível como a própria alma. Nem os milhões de graus de calor dos sóis, nem os frios do espaço infinito, eles têm ação alguma sobre esse corpo, incorruptível e espiritual. E somente a vontade pode modificar o perispírito, mas não pode mudar a substância dele. Ou seja, quando eu estou num nível de adiantamento espiritual, eu tenho aquelas moléculas que integram o meu perispírito, eu não posso modificá-las. Eu posso agregar outras coisas, posso expandi-lo, né, posso modificar a forma dele, mas não posso modificar a substância, ou seja, do que é feito o perispírito. Só existe uma forma de a gente fazer isso, é expurgando os fluidos grosseiros que ainda fazem parte, né, as moléculas grosseiras que ainda são atraídas para o nosso perispírito, né, que a gente satura ele com isso, no começo da evolução, né, que a gente vem trazendo desde o começo da evolução, nós vamos, né, nos desfazendo disso aí, né, como se nós purgássemos o nosso perispírito. E o perispírito é o transmissor das nossas impressões, das nossas sensações e das nossas lembranças. Uma outra coisa interessante, alguns estudiosos dizem que aquela recordação que a gente tem, né, em algumas experiências de quase morte, que são relatadas, de como se a nossa vida passasse rapidamente, é o perispírito, na realidade, fazendo como se fosse um backup da nossa última existência. Porque o nosso cérebro físico, como o nome diz, ele é apenas um veículo, né? É como se fosse um instrumento da manifestação, mas a manifestação é do espírito via perispírito. Então, as nossas informações de todas as nossas existências, elas estão ali alojadas como se fosse, né, num cérebro do perispírito. É claro que não é bem isso, mas é só para facilitar o nosso entendimento. Ok? E já partindo aí para o nosso sumário, a gente gostaria de colocar o seguinte, o sumário do perispírito. Né? Deus, através da junção junto do elemento inteligente com o elemento material, tá certo? Para formar o ser humano, o homem, como está lá embaixo. Como é que Deus faz isso? Deus, que é a inteligência suprema, reúne o elemento inteligente, que é o espírito, né? O essência espiritual, o próprio espírito, pega o elemento material via fluido cósmico universal, forma o perispírito, o fluido vital, que é o que dá vida, né, a matéria bruta, e a matéria bruta junta a matéria bruta, junta o fluido vital, junta o perispírito e forma a matéria animalizada, que juntando com o espírito, né, e o perispírito, obviamente, forma o homem. Então, o homem
ele é um ser que é formado por uma parte. Espírito é uma matéria animalizada com esse intermediário que é o perispírito. Tá certo? Então, seria esse mais ou menos o nosso resumo. E tem essa figurinha que lá na questão de número 27 do Livro dos Espíritos, ela sumariza sobre a natureza do perispírito. O princípio inteligente universal, através do espírito, né, do fluido cósmico universal da matéria, junto com o perispírito, o fluido vital e o corpo material, forma o homem. Ok? Essa seria sumarizadamente. E nós vamos trazer nos slides aí seguintes apenas uma referência de alguns detalhes a mais do perispírito. O Kardec, quando estuda o perispírito, ele dá uma dica para a gente de que a espiritualidade, na realidade, de que esse estudo ele fica limitado ao que a gente podia entender naquela época de ciência. Então, existem alguns outros estudiosos, como nós vamos mostrar no slide seguinte, que entendem o perispírito como um conjunto de outros corpos, entre aspas, né, que formam esse conjunto do perispírito. Se não, vejamos o que seria, de maneira só esquemática, para a gente não ficar sem falar. Ok? Vamos nos ver no slide seguinte aí. Então, aqui a gente traria o que seriam os corpos espirituais. Né? Os corpos espirituais, além do André Luiz, outros autores como o próprio Jorge André dos Santos, colaboraram com novas visões sobre o perispírito ou os corpos espirituais. Então, André Luiz é na série de livros André Luiz, como veículo de manifestação do espírito. E o Adenauer Novaes diz que o que se conhece pelo nome de perispírito, na realidade, é um conjunto de estruturas semelhante aos corpos, semelhante a corpos, né, que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Então, eu teria o espírito, o que ele chama de espírito, né, teria o corpo mental, que seria o corpo propriamente do espírito, mais próximo. O corpo espiritual, que seria, né, o que normalmente a gente chama de perispírito, né? Mas na realidade o perispírito é esse conjunto todo. O duplo etérico, que seria aquela interligação mais para o lado animalizado, e finalmente o corpo físico. Então, o Kardec estudou como perispírito, mas a gente tem esses novos estudos, não só trazidos por André Luiz, como por outros estudiosos, entre eles o Jorge André, desses outros corpos espirituais. Então, esquematicamente, eu teria o espírito e nós teríamos o perispírito com o duplo etérico, né, o psicossoma, corpo astral, corpo espiritual, né, que ele também é chamado, e o corpo mental. Então, seriam esses três corpos que formariam o perispírito. Né? E isso aí seriam os envoltórios do espírito. Ok? Nós não vamos dar detalhe de cada um dessa parte, do duplo etérico, né, do psicossoma, ou então de corpo astral, do corpo mental, por questões do nosso tema, tá certo? Para não expandir demais aqui o tema. Bom, aqui a gente vai apresentar um vídeo para vocês, né, nessa sessão de vídeo animações, e 3 animações. O primeiro vídeo é daquele filme Ghost, e as outras 3 animações são relativas àqueles corpos sutis que falamos ainda há pouco. Ok? Então vamos lá. Começando aí pelo primeiro vídeo. Bom, o primeiro deles que nós vamos trazer aqui é um vídeo sobre um segmento do filme Ghost, do Outro Lado da Vida, onde o personagem principal, que é o Sam, sofre uma tentativa de assalto, ele é alvejado nessa tentativa e morre, né? Ele desencarna, vai ser o processo, né, do que acontece com ele. Então nós vamos ver e depois a gente faz uns breves comentários aí, ok? Todo mundo diz eu te amo sem querer dizer nada. Puxa, às vezes eu preciso ouvir. Eu preciso. A carteira, me dá aqui! Sam, dá logo. Dá logo e deixa ele ir. Tá bom. Leva só o dinheiro. Deixa a carteira. Deixa ele ir, Sam! Desgraçado! Não, Sam! Sam! Não! Sam, não! Deixa ele ir! Socorro! 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 Alguém ajuda a gente! Sam, marca ele!
Você... Me ajuda. Meu Deus. Amor, reage. Você vai ficar bom. Bom, então aqui o personagem principal se assusta, né, quando ele volta para o local lá que está a namorada dele com o corpo no chão, e ele percebe o corpo físico dele. E ele se olha e se sente vivo ainda. Por quê? Porque é o perispírito, né? Houve a morte do corpo físico, e o perispírito já iniciando o processo, né, do desligamento, ele se separa do corpo, né? Começa a separação do corpo, e ele percebe, né, que é como se ele tivesse dois corpos. Um deles é o perispírito, porque ele se enxerga, e o outro é o corpo físico, que já está ali sem vida. E para trazer para vocês sobre a aura, né, e um pouco daqueles corpos espirituais que a gente estava falando aqui. Então nós vamos trazer para fazer o nosso encerramento em seguida. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Ok. Então esse vídeo trataria sobre a aura, né, sobre a importância que tem dos nossos pensamentos e da nossa saúde ou não saúde. Temos mais 2 vídeos que apresentaremos rapidamente. Aqui nós vamos mostrar para vocês essa animação 2, que seria o desdobramento dos diferentes Nessa animação, representamos o processo de desdobramento dos diferentes corpos. Vemos aqui a projeção ou saída dos corpos sutis do homem. O corpo físico permanece. O duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se exteriorizam. Os fios coloridos dão enfoque ao funcionamento dos cordões fluídicos, que são os responsáveis pela interação entre os corpos. Para ressaltar os fluxos mental, emocional e vital, subdividimos o cordão de prata, que assimila todos os fluxos, em 3. O cordão de prata propriamente dito, que liga o corpo físico aos demais corpos sutis, aqui representando apenas o fluxo mental.
Em amarelo, o detalhamento do fluxo emocional. E na cor rosa, o fluxo vital. Esses cordões são semelhantes ao cordão umbilical, porém, a densidade deles é muito mais sutil. São, por assim dizer, vaporosos, uma espécie de laços aeriforme, luminescentes, e varia de acordo com a dimensão da região espiritual onde o ser se encontra. Quando ocorre esse tipo de desdobramento em que o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental se deslocam juntos, o médium não consegue alcançar grandes distâncias, devido à densidade do corpo etérico, que, em síntese, são emanações neuropsíquicas do corpo físico. Dessa forma, o espírito fica nas imediações do organismo carnal, e sua saída ou projeção é geralmente por tempo limitado. Esse fenômeno é muito comum no sono e também em desdobramentos parciais durante os trabalhos mediúnicos. Então, nesse vídeo aqui foi ressaltada essa questão de alguns tipos, né, de comunicação mediúnica que são feitos através desse tipo de desdobramento, onde não existe a separação daqueles corpos sutis e durante o sono também. No próximo e último vídeo, nós vamos mostrar também uma situação de desdobramento. Então, aqui nesse vídeo seria o desdobramento desses corpos sutis e como é que se dá o retorno desses corpos sutis até o corpo físico de volta. Nesse exemplo de desdobramento, a projeção se inicia com a exteriorização dos 3 corpos sutis, o duplo etérico, o corpo astral e o corpo mental. Em seguida, o passivo devolve ao corpo físico os eflúvios vitais, conhecidos em seu conjunto como duplo etérico, que tem como uma de suas funções assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, garantindo o calor indispensável à colmeia celular. Desembaraçado dos veículos mais densos, corpo físico e duplo etérico, o médium se desloca com o corpo astral, envolvido pelo corpo mental e pelos outros corpos mais sutis, aqui não representados. Ao devolver as energias neuropsíquicas, o médium projetado fica, por assim dizer, mais leve e ágil, o que lhe permite uma melhor condição de trabalho e observação, além de lhe possibilitar o deslocamento para regiões diversas. Ele pode viajar para qualquer lugar do espaço, incluindo o plano físico e o extrafísico. O corpo astral envolvido pelo corpo mental fica permanentemente conectado ao corpo físico pelo cordão de prata, que também é conhecido como cordão fluídico. Trata-se de um laço, um feixe energético extremamente flexível e expansível, que é formado de microtúbulos, a exemplo dos chakras, e mantém um fluxo energético bidirecional entre os corpos densos e sutis. Esse fluxo vibratório de nutrição faz com que o espírito perceba, de imediato, tudo aquilo que possa vir a ocorrer ao corpo físico durante o desdobramento. Na volta, podemos observar como ocorre a reentrada dos corpos mais sutis, na conjugação com o corpo físico e etérico. Então, nesse vídeo aqui, o que é interessante a gente ver é que, como ele devolve uma parte, né, do duplo etérico para o corpo físico, ele consegue só com o corpo astral e o corpo mental e num local mais distante. A espiritualidade, ela utiliza isso quando o médium, numa reunião mediúnica, precisa ir ser deslocado até um local para fazer um auxílio, um resgate, um local específico, né? Seja no plano espiritual, às vezes até no nosso plano, né? Então isso explicaria várias coisas. Então veja, o perispírito, concluindo aqui, ele é fundamental para que a gente, no estudo da mediunidade, quando vocês tiverem oportunidade, né, da gente estar estudando aqui no estudo sistematizado da doutrina espírita, vocês vão ver como é importante esse entendimento do perispírito e como ele é vital para essas comunicações mediúnicas. Ok? E, finalmente, aqui nós vamos encerrando o nosso estudo sistematizado
de hoje, agradecendo, né, ao nosso mestre maior, que está aí representado nessa figura, que é Jesus, pelo envolvimento que ele nos trouxe através de todos os espíritos coordenadores, orientadores desse nosso estudo, permitindo que cada um de nós tenha absorvido as coisas que aqui foram trazidas, que aqui foram apresentadas, e que nós possamos, melhor instruídos, nos tornarmos melhores instrumentos, representantes aqui do Mestre Jesus, no nosso plano. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês aqui, por estarem se disponibilizando a ouvir as nossas mediações sobre o assunto, e esperamos em breve estar aqui com vocês para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Um grande abraço fraterno e fiquem com Deus.